Senhores telespectadores, este programa vai ser visto nas vésperas do 10 de junho. Bom, como sabem, o 10 de junho é a data nacional. Para um homem que já tem assim muitos anos, como eu tenho, eu já vivi dezenas e dezenas de 10 de junho em imensas partes do mundo. Eu no 10 de junho já estive nas Américas, nos Brasis, nas Áfricas, na Ásia, tenho andado por aí. Agora, enfim, a saúde não me permite ir muito longe, mas gostava de recordar tantos 10 de junho que eu vivi. Não vou fazê-lo, mas isso leva-me a pensar no correio que recebo, há imensa gente a pedir-me isto. Porquê é que o senhor não escreve as suas memórias? Porquê? Vou-lhes responder com toda a sinceridade. Mas antes de responder, e já que falo de correio, queria dizer que eu não posso, de facto, enfim, uma por uma, responder a todas as cartas. Mas há algumas tão comoventes que eu não posso deixar de falar delas. Tenho aqui uma carta que é escrita de uma terra muito... vem com a nota de urgente, é de uma terra muito esquisita, Redraka. Bom, isto é no Bangladesh. É uma jovem, aliás, que se chama Nils, está com os pais no Bangladesh, porque o pai está lá colocado como, enfim, funcionário de uma instituição de desenvolvimento, e ela, jovem, apesar de ser filha de uma senhora sueca, como é filha de um português, considera-se portuguesa. E agora lá na escola, de que ela faz o elogio, na escola desta terra do Bangladesh, mandam cada estudante fazer um trabalho. E ela quer fazer um trabalho português. Simplesmente, diz ela, os livros lá da escola só falam da Idade Média, como ela diz, da Idade Média inglesa, francesa e espanhola. Nada dizem de Portugal. E pede-me ajuda. Ela tem ideia de que uma vez viu em Granada qualquer coisa que se ligava a uma princesa portuguesa. Se eu a posso ajudar a fazer para a sua escola um trabalho que recorde a tal princesa portuguesa de Granada. Há realmente uma princesa portuguesa, uma filha del rei Dom Manuel, que era, por acaso, uma lindíssima mulher, que foi a Imperatriz Isabel. Casou com o Imperador Carlos V. O Imperador mandou-lhe fazer um belíssimo palácio dentro do conjunto monumental da Alhambra de Granada. Eu vou mandar à minha jovem telespectadora um retrato da Imperatriz Portuguesa e mais informações que a ajudem a fazer o trabalho. Oxalá que vá a tempo. Bom, agora quanto a isso, porque é que o senhor não escreve as memórias? E quem lhe disse assim, meu querido telespectador, que eu não escrevo memórias? Tenho-as escritas em dia, estão aqui na minha frente, constam já naturalmente de muitos volumes, alguns com uma redação definitiva, completos, outros ainda assim, mas são já milhares de páginas sobre tudo quanto me tem acontecido na vida. Portanto, escrevo. Agora, uma coisa é escrever, outra é publicar. Escrevo, mas não publico. Por uma razão. Penso que as memórias são coisas íntimas. É o nosso passado visto do meu ponto de vista. Eu não tenho outro. Só posso ver com estes olhos que tenho. Bom, e sei muito bem que a maneira como eu vejo as coisas não coincide
com outras maneiras de ver. E todas são respeitáveis. Todas são tão respeitáveis como a minha. Oxalá os outros tivessem o mesmo respeito pelas maneiras de ver de cada um. E umas memórias são, portanto, uma forma unilateral de encarar a realidade, que vai fazer a opinião, porque são testemunhos diretos, que ainda vibram do calor dos acontecimentos. É por isso que eu não as quero publicar. Pelo menos enquanto eu for vivo e muitos anos depois. É claro que essas memórias abarcam muita coisa, olhem, abarcam os meus tempos de soldado, olhem, abarcam os meus tempos de estudante. Eu sou este. São os meus companheiros de letras. Bom, e abarcam, naturalmente, a minha camaradagem com o meu irmão António. Nós crescemos juntos. Eu, de certo modo, fui profundamente influenciado por ele. Este postal, para mim, é precioso, porque imaginem, é o postal que ele me escreveu no dia em que eu, que era este, fazia 21 anos. E o que diz aqui deste lado é isto. Eram uma vez dois grandes homens nascidos na Beira Baixa que vieram para Lisboa tirar o retrato no dia em que um deles fez 21 anos. Um dia te darei amplas notícias, de ambos notícias famosas. Por agora, recebe o retrato histórico e um abraço do António. Reparem como tudo isto é pitoresco. O António está aqui, tem sido e continua a ser o meu companheiro da vida inteira. Bom, mas eu estou-lhes a dizer que não quero falar de memórias e hoje vou justamente dar-lhes uma pequena página de memórias. Memórias de um passado muito antigo, memórias, olhem, do meu tempo de namorado, porque, como calculam, eu também, enquanto era estudante, também tive uma namorada. Eu acho lindo este retrato. Nós fizemos-lo aqui. Ao fundo está o navegador que agarra com força o leme do seu navio. Nós acreditávamos que a família era exatamente isso. Imprimir um rumo certo ao navio em que embarcamos. Era isso que isto queria dizer. Bom, éramos namorados como os outros, que dávamos grandes passeios ao domingo, e antes do casamento. Continuámos a dá-los. E aqui nesta região, depois de casados, o primeiro passeio que demos aqui nas fragas geladas da Serra de Estrela. Mas a história é outra. É a história deste livro. Um livro chamado Vento Vindo dos Montes. É que a história do livro prende-se com a tal minha namorada de há quase 60 anos. Bem, devo-lhes dizer que essa minha namorada de há quase 60 anos é a minha mulher desde há 54. Bom, e está aqui, está junto de mim, viemos à aldeia, estamos nas Donas. Esta é a aldeia das Donas. Foi exatamente aqui nesta varanda que eu escrevi as histórias que estão neste livro. Bom, mas isso tem a ver com o seguinte. Nós éramos companheiros de faculdade, chegavam as férias, ela exigia que eu escrevesse umas cartas enormes. Se as cartas não tivessem 5 ou 6 folhas, ela ficava magoadíssima e ofendida, tu já não queres saber. E então eu, olha, punha-me aqui, nesta varanda, no terreiro, e escrevia.
A certa altura, naturalmente, calculam que tinha que inventar os assuntos. Eram histórias que umas aconteceram, outras podiam ter acontecido. Bom, e eu chegava ao fim e dizia, olha, já se ouve além o apito do comboio na curva da Fatela. Vou a correr para o apiadeiro. Porque, nessa altura, as cartas metiam-se na própria carruagem do comboio que as levava para Lisboa. Ela lá foi recebendo as cartas e, a certa altura, uma livraria do Porto, a Livraria Latina Editora, abre um concurso para a publicação de revelações literárias em livros de contos. E a minha namorada fez só isto. Pegou nas tais cartas, tirou-lhe naturalmente o que tinham a mais, os cumprimentos do princípio e as ternuras do fim, juntou-as, acrescentou-lhe algumas coisas mais que eu tinha escrito, mandou-as para o concurso e eu tive o primeiro prémio. Claro, o primeiro prémio ainda eram uns contos, nessa altura fazia muito arranjo, e devo dizer que foi com esse dinheiro que a gente comprou a tralha essencial com que nos casámos. É curioso, está aqui a ata do concurso, e por aqui se vê uma coisa que eu não queria deixar de sublinhar. Até que ponto o júri se enganou? Estou grato ao júri, claro, que era composto de pessoas eminentes, do que os nomes dos membros do júri, mas vê-se pela publicação da ata que concorreram grandes nomes das letras portuguesas. Vejo aqui que foi premiada com uma simples menção honrosa a ilustre escritora Manuela Porto, também com uma menção honrosa. Imaginem o Fernando Namora. Não pode haver comparação nenhuma entre a dimensão literária enorme de um Fernando Namora, bom, e a pobre prosa, uma prosa cheia de inocência e de candura, mas enfim, uma prosa quase infantil desta pessoa que vos está a falar. A verdade é que foram os contos escritos nesta varanda que decidiram da minha carreira para as letras. Foi assim, foi essa atitude inteligente da minha namorada que veio a fazer de mim um escritor. Quero-lhes dizer que não estou a fazer a propaganda deste livro por uma razão muito simples. Ele não está à venda. Há muitos anos que está completamente esgotado. Então, se está esgotado, por que é que o senhor não faz outra edição? Está esgotado. Eu não faço outra edição porque as coisas têm o seu tempo. Isto era um bom livro. Nos anos 30, ele foi publicado em 43, mas o conto mais antigo que aqui está, vejam a data, é de 1938. 38, estamos em 99, já lá vão 61. Bom, 60 anos depois, uma história perdeu a sua oportunidade. E eu penso que é preciso nós reconhecermos qual é o nosso tempo, não tentarmos sobreviver para além do tempo que Deus nos destinou. Eram histórias muito simples. Esta primeira, a mais antiga, que aliás é curioso, vê-se pela data, foi a que mais impressionou o júri. Foi escrita a pensar aqui neste lugar, exatamente neste balcão. Era uma história de dois velhotes, um chamava-se João
Ela chamava-se Joana e tinha uma filha que era a própria luz dos seus olhos. A rapariga morreu, enterraram-na lá embaixo, no cemitério da nossa aldeia. Os velhos vieram, mas o João já não conseguiu senão, já não subiu os degraus da sua casa. Ficou aqui, neste mesmo degrau em que eu estou, e a história no fundo é isso. De cima vem a voz de Joana: João, João, por que não sobes? João, João, a noite gela. Ele está e diz-lhe: mulher, subir para quê? Já não temos filha. A história acaba com o clarear da madrugada, quando dois rapazes passam aqui de sacho ao ombro para ir mudar a rega e vem o velho aqui, dão-lhe um forte encontrão: ó-te João, olha que gela! Mas o corpo descai para um lado e eles dizem: foi do frio, se calhar arreganhou. E o conto termina: o céu deslavava-se instante a instante mais pálido. A voz estridente dos galos acordava os casais perdidos na solidão dos montes. Descendo do balcão para o caminho, o mesmo fio de voz, mais mortiço e mais velado: João, João, por que não vens? São tudo histórias que se contavam nessa altura. Há aqui uma história que não escondo, que é a minha predileta: a Carlota do Diabo. Eu ainda a conheci. Via-se que tinha sido uma linda mulher. O que lhe aconteceu é que, muito mocinha, deixou-se levar por um cigano que passou ali nas donas, com dois machos, um cigano que andava por essas feiras, por toda a beira. Ela foi, um dia voltou aqui, mas o cigano abandonou-a. Havia uma lenda: quem trouxesse um galo preto aqui a este sítio. Isto é a Portela da Serra. Os meus telespectadores já viram. É um caminho romano que galga a Gardunha de Les a Les. Quem trouxesse um galo preto e o anunciasse ao badalar das 12 pancadas da meia-noite, da noite de São João, o diabo dava pelo galo tudo quanto lhe pedissem. Bom, a Carlota lá arranjou um galo preto e antes da meia-noite subiu por este caminho e aqui ao badalar das pancadas no relógio de Alcongosta, à 10ª ela conseguiu dizer: quem merca o galo. Mas antes da meia-noite ouviu uma voz avinhada de homem: e quando queres tu pelo galo? Ela julgou que era o diabo e disse: eu quero que ele venha de Rojos numa noite de neve pedir-me para... Aí o outro disse: então és tu, minha bêbada. Era um tio dela, um tio da Carlota. Ela reconheceu o tio, fugiu por este caminho abaixo, mas o tio correu atrás dela. Ela, espavorida, foi até às donas. O tio só apareceu de manhã, caído num barrocal, com a cabeça numa pasta de sangue. E desde então puseram-lhe o alcunha de Carlota do Diabo. Eu ainda a conheci. Via-se que tinha sido uma linda mulher.
Mas agora o meu telespectador há de fazer uma pergunta. Que diabo de ideia é esta? Vir para aqui contar-nos umas histórias que ele escreveu há mais de 50 anos? Bom, eu vou confessar que as histórias foram só um pretexto. Eu pretendi trazê-los a uma das regiões mais belas, mais comoventes que há em Portugal, a Cova da Beira. A Cova da Beira é um imenso vale, um vale que fica, vem além, a Serra de Estrela, que nos Corutos ainda tem penas de neve. Bom, aquela é a Estrela. E eu estou-lhes a falar aqui na linda aldeia de Alcongosta, que fica nas vertentes da Serra da Gardunha. São duas grandes serras. Do lado de cá, a Gardunha, com os seus cabeços, os seus sotos, sobretudo os seus pomares em flor. Quem nesta altura, e eu estou a falar em abril, quem nesta altura vier aqui à Cova da Beira, encontra um verdadeiro nevão de flores. Aqui, os moradores de Alcongosta são os principais produtores de cereja de todo o nosso país. Isto faz aqui da região uma terra espantosa. Nesta altura, parece que o céu é branco. Quem vier aqui em julho, o branco fez-se vermelho. São caixos e caixos de cerejas. É realmente uma região maravilhosa, maravilhosa de paisagem, de gente, uma gente acolhedora, uma gente excepcionalmente valiosa, empreendedora, ativa, inteligente. Aqui não fica um palmo de terra abandonado, não se vê uma pessoa sem fazer coisa nenhuma. Apesar disso, e era isso que eu gostava que me explicassem, porque é que a nossa Cova da Beira está completamente fora das rotas turísticas? Andam a empurrar os turismos e as pessoas que vêm de fora para regiões tão sem interesse, tão sem graça. Mas quando é que se lembram que a Cova da Beira é realmente uma região de uma beleza incomparável? Mas a Cova da Beira tem ainda um outro atrativo. É que a muralha a norte é a própria Serra de Estrela. E a Serra de Estrela tem um encanto para muitos portugueses, eu acho que para todos. Um dos encantos é o da neve. Claro que a gente não vai pensar que há sempre neve na serra. Mas olhem, eu estou a fazer estas filmagens em abril e como veem, ainda há aqui lugar para dar umas cambalhotas. Há um recado que eu queria dizer. Depois do nevão, o nevão deixa isto tudo puríssimo, branquíssimo. Vem muita gente e no dia seguinte faz impressão ver o estado em que isto ficou. Realmente estas latas, estes plásticos, estes lixos aos montões, dão uma triste ideia do civismo de certos visitantes. Que diabo, que diabo. Ao menos aqui na Serra, vamos lá ver se temos maneiras. Antes de acabar, queria ainda falar de uma coisa. Recebi esta carta, aqui da região, é de São Vicente da Beira, e é assinada pelo Dário Inês, está aqui ao pé de mim, e que é um moço de 18 anos. Bom, o que a carta diz é isto. Ele e mais um grupo de moços, mais ou menos todos pela mesma idade, resolveram restaurar o grupo de estudos e defesa do património natural e cultural da Gardunha. O grupo já existia, mas entretanto era também gente nova, cresceram, tresmalharam-se e eles estão dispostos
a defender o património cultural e natural da Serra da Gardunha. Eu acho isso extremamente importante. Se não forem os jovens a tomar nas suas mãos essa responsabilidade, ninguém o fará por eles. Na carta fazem-me uma outra pergunta. Dizem-me, olha, nós não sabemos, ninguém sabe ao certo, São Vicente da Beira, que outrora era uma vila cabeça de concelho, ali se está a ver o Pelourinho, lá atrás estão os espaços municipais, e hoje São Vicente é vila ou é aldeia? Ninguém sabe dar a resposta a isto. A isso respondo-lhes eu com toda a segurança. São Vicente é uma vila, e é uma vila que bem merece essa distinção. Uma vila que cuida da sua memória, que recolhe os despojos do seu passado. Aqui na vila há 2 museus. Não lhes vou mostrar um porque está fechado a esta hora, mas estão a ver o outro. A Vila de São Vicente da Beira. Aliás, ligada a uma história tão bonita. Diz que o Dom Afonso Henriques andava aqui na guerra contra os mouros, quando chegaram do Algarve as relíquias do São Vicente. E então o Dom Afonso Henriques deu um bocadinho de osso do São Vicente aqui para a terra e assim se criou São Vicente da Beira, concorrente de São Vicente de Lisboa. Claro que é uma lenda, claro que é uma lenda que ainda hoje sobrevive aqui no Pelourinho. Mas é uma linda lenda, é uma linda carta, e o gesto destes rapazes foi um belo gesto.